Quem é você? 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 Legião é o meu nome. Porque somos muitos. Porque somos muitos. Porque somos muitos. O transtorno de personalidade múltipla é um distúrbio mental. Ele se caracteriza pela existência de duas ou mais personalidades e identidades em um único corpo, em uma única mente. Normalmente, cada personalidade tem o seu próprio nome, idade, valores, memórias e até mesmo podem ter nacionalidades diferentes daquela do indivíduo que porta todos esses egos. Nem sempre quem sofre com o distúrbio sabe da existência de seus demais egos, e as próprias personalidades podem ou não saber da existência uma das outras. Geralmente, a pessoa que carrega consigo tantas outras identidades em sua cabeça sofre com períodos inexplicáveis de amnésia que ocorrem quando outra personalidade toma o controle do seu corpo. Sofrem também com dores fortes de cabeça, paranoia, alucinações, perda da noção do tempo e mudanças em processos fisiológicos. É impossível controlar qual identidade irá assumir o seu corpo. Você se torna um fantoche, entregue nas mãos de algo ou alguém que muitas vezes você simplesmente desconhece, estando suscetível a fazer e cometer todo tipo de coisa. Quem sofre com um transtorno de personalidade múltipla definitivamente não consegue levar uma vida normal, porque nunca está realmente sozinho. A história que nós vamos te contar hoje não é meramente baseada em fatos reais. Ela aconteceu nos Estados Unidos e veio à tona para a sociedade durante a década de 70. Se prepare. Esse é provavelmente o baseado em fatos reais mais insano e perturbador que você já viu até hoje. Eu me lembro desse caso. Foi como se fosse hoje, para ser franco com você. Saiu na televisão, em tudo quanto é canal. O povo ficava doido. Ninguém entendia direito o que estava acontecendo com aquele rapaz. Como é que era o nome dele mesmo? Billy Milligan. Eu lembro que eu fiquei perturbado com o caso. Era coisa de doido mesmo. Eu fiquei tão fascinado, mas tão fascinado em tudo que eu li e ouvi sobre o assunto, que de alguma forma essa história me incomodou, calou fundo. Era como se eu participasse de tudo aquilo de alguma maneira. Eu pesquisei tudo o que podia. Fui atrás de todos os detalhes que eram divulgados na época sobre o caso. Me lembro de tudo até hoje. É isso mesmo. Ninguém acreditava no que via na mídia. Eu me lembro bem. E claro que também me identifiquei com o caso. Era a minha história de alguma forma. O homem em questão se chamava William Stanley Milligan, mas todo mundo conhecia como Billy Milligan. Esse homem não era um homem comum, segundo psicólogos e psiquiatras. Um total de 24 personalidades viviam na mente dele. E como vocês devem imaginar, nem todo mundo é pessoa de bem. Entre tantas personalidades e identidades que compartilhavam ali aquele mesmo corpo, duas se destacaram pela frieza e necessidade de cometer crimes absurdos. Eu garanto que pessoa de bem eu sou. Então, qual de vocês dois é o perturbado daqui? Eu não consigo entender o que você está falando aí, cara. Mas olha,
Se estiver insinuando qualquer coisa, saiba que eu sempre estive aqui. E tem mais. Eu lembro de toda a vida que eu vivi na rua. Eu cresci sozinho. Você entendeu? Sozinho. Nunca vi nenhum de vocês dois aqui. Eu sempre estive aqui. Por mim que discutam até a exaustão. O que me interessa aqui é o caso de Billy Milligan. O que ele foi capaz de fazer. E eu vou contar para vocês exatamente o que aconteceu. Billy Milligan nasceu em 1955. O caso dele foi tão intrigante que, após cometer alguns crimes e sua defesa alegar que ele não poderia ser condenado por não ser literalmente o culpado pelos crimes, o caso chamou a atenção do mundo inteiro. Para você entender a complexidade desse julgamento, fisicamente Billy Milligan havia sido acusado de sequestrar, roubar e estuprar 3 estudantes da Universidade de Ohio. Mas ele realmente não se lembrava de nenhum desses crimes. Porque quem havia os cometido havia sido 2 de suas 24 personalidades que coexistiam dentro dele. Confuso, não? Eu me lembro bem. Eu me lembro com detalhes das histórias dos crimes. O primeiro deles aconteceu no dia 14 de outubro de 1977. Milligan apontou uma arma para uma universitária que estudava na Universidade de Ohio. Friamente, ele a conduziu do estacionamento da faculdade para um lugar da mata bem fechado. Ali, ele a violentou e, quando acabou, fez com que a garota assinasse um cheque para ele. O segundo crime aconteceu poucos dias depois do primeiro. Esse canalha gostou do que havia feito. Ele repetiu os estupros nos dias 22 e 26 do mesmo mês e acabou sendo pego. Aí ele foi pego, como todo malandro acaba sendo alguma vez na vida. No dia seguinte do último estupro, Milligan foi reconhecido por uma das vítimas. Na época, o cara tinha 22 anos e já tinha sido condenado antes por roubo. Por isso, ele já era fichado na polícia. Ele tinha 24 personalidades vivendo dentro da sua mente. E nenhuma delas, nem mesmo para proteger umas das outras, pensou em esconder as digitais, né, que haviam sido deixadas no carro de uma das vítimas. Nem todos sabiam da existência um dos outros. Da mesma forma que você insiste em acreditar que é o único verdadeiro por aqui. A maioria das personalidades não sabem o que está acontecendo. Elas possuem nacionalidades diferentes, falam idiomas diferentes, têm dons artísticos e hobbies que a personalidade base, a principal, acredita que nunca praticou. A cabeça de um ser humano é muito mais assustadora do que os pesadelos que você tem à noite. A cabeça de Milligan, sem dúvida, ainda era extremamente mais complexa e confusa que a minha. Isso foi ficando cada vez mais claro durante o seu julgamento. Elliot Buxerbaum foi o supervisor da investigação policial. Ele foi até a residência de Milligan, leu a ele seus direitos e disse que imediatamente percebeu que aquele homem não era normal. A cada momento, ele se comportava de uma maneira diferente, falava com sotaques diferentes, até o seu modo de caminhar mudava conforme o tempo passava. Os psicólogos que examinaram em primeiro momento conseguiram identificar 10 personalidades básicas. A número 1, William Stanley Milligan, tinha 26 anos na época, era a fonte primária de todas as demais personalidades. Número 2, Arthur, homem de 22 anos, era inglês e falava com sotaque britânico. Era discreto, equilibrado, entendia tudo sobre matemática e física. Além do inglês britânico, Arthur lia e escrevia fluentemente em árabe. Havia sido o primeiro a descobrir a existência de todas as outras personalidades. Número 3, Heidshan, homem, 23 anos, era da Iugoslávia. Falava um inglês confuso, com um sotaque eslavo muito forte. Ele sabia ler e escrever em croata. Era especialista em karatê. Era considerado o protetor da família, que era formada por todas essas personalidades. Número 4, Allen, homem, 18 anos, era manipulador, o único de todas as personalidades que fumava cigarros.
Número 5, Tommy. Homem, 16 anos, era excelente em tiro ao alvo. Era agressivo e antissocial. Sabia tocar instrumentos e pintar perfeitamente bem, além de ser um especialista em eletrônica. Número 6, Danny. Homem, 14 anos, tinha medo de tudo e de todos. Ele tinha um trauma particular. Durante a infância, foi obrigado a cavar sua própria cova e foi enterrado vivo. Número 7, David. Homem, 8 anos de idade. David era uma criança empática, que reconhecia o sofrimento das outras personalidades. Era sensível e estava constantemente confusa. Número 8, Adalana. Mulher, 19 anos, era lésbica, escrevia poesias e cuidava sempre dos afazeres domésticos para os demais membros da família. Número 9, Christine. Mulher, 3 anos, uma criança inteligente. Sabia escrever com letras maiúsculas, mas mal conseguia se comunicar por conta de uma desordem de fala. Número 10, Christopher. Homem, 13 anos, irmão de Christine, tem sotaque britânico. Era um garoto quieto e obediente. Não causava problemas. Pois é, mas você deve se lembrar bem. Conforme psicólogos e psiquiatras estudavam essa mente perturbada, outras 13 personalidades consideradas indesejáveis, como alguns por aqui, foram reconhecidas pelos médicos. Essas outras personalidades não eram boas. De alguma forma, elas traziam prejuízos para o resto da família. É verdade, rapaz. Eu ainda lembro que, mais tarde, quando achavam que tinham descoberto todos os segredos da mente de Milligan, eles perceberam que havia uma 24ª personalidade vivendo ali. Eles a chamavam de professor. Tinha 26 anos e era a junção de todas as outras personalidades. Os médicos diziam que aquele homem, o professor, era a pessoa mais inteligente, encantadora e brilhante que já tinham conversado em toda a sua vida. Pois é, mas apesar de todos terem acreditado que quem havia cometido os crimes havia sido alguma das suas 13 personalidades indesejáveis, quem acabou assumindo tudo foi Heidshem, a personalidade iugoslava que queria que ele roubasse, e Adalana, a lésbica que parecia ser um amor de pessoa, mas que acabou violentando 13 mulheres. Durante o julgamento de Billy Milligan, o distúrbio de transtorno de personalidade múltipla ficou conhecido em todo o mundo e, devido às inúmeras evidências e provas de que Milligan realmente não era capaz de responder por seus atos, esse se tornou o primeiro caso da história dos Estados Unidos em que um tribunal considerou inocente um acusado de crimes graves, graças ao seu transtorno mental de personalidade múltipla. Milligan não foi preso. Passou 10 anos de clínica em clínica recebendo tratamento psiquiátrico. Depois de 10 anos, ele foi considerado são e foi liberado. Milligan faleceu no ano de 2014, aos 59 anos, por consequência de um câncer. No final de toda essa história, nos restam algumas perguntas. Realmente é possível se curar de uma doença como essa? Milligan realmente não tinha ideia do que suas personalidades estavam fazendo? Billy Milligan é um criminoso que enganou o mundo inteiro para evitar a sua punição? Ou ele realmente foi vítima de si mesmo, tendo vivido um dos casos mais tristes e assustadores que o mundo já conheceu? Quem é Billy Milligan? Quem é você? Até o próximo vídeo.